Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito para mais um We That Podcast. E desta vez é o de número 100. Chegamos ao 100º episódio desse programinha aqui, que eu achei que não ia durar até o 10º. Mas estamos aí no 100º episódio, aí, ó, desde 2018, no seu reprodutor favorito de podcast, falando do New Orleans Saints. Seja na boa, na má, na ruim, na péssima. Por enquanto a gente não teve uma boa, mas quem sabe um dia chegamos lá. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje para falar da derrota do New Orleans Saints para o Cincinnati Bengals. E comigo aqui eu tenho 3 convidados especialíssimos. Voltando aqui conosco, o Luiz, que estava aqui com a gente na semana passada. E aí, Luiz, tudo certo? Fala, Jéssica, fala, pessoal. Estamos de volta aí. Dessa vez uma dor no coração um pouco maior do que na semana passada, mas vamos dar aquela dissecada na partida, conversar um pouco de defesa, de ataque e falar de Saints. E temos 2 estreantes aqui no podcast, estreando essa temporada aqui, o Felipe, que já participou de alguns outros episódios conosco nas temporadas passadas, mas está retornando aqui para a temporada 2022. E aí, Felipe, tudo bem? Oi, boa noite, pessoal, boa noite para todo mundo aí, pro Luiz, pro Vitor. Já estava aqui no ano passado, né, participei de um episódio já, mas esse aqui é especial, né, número 100, bem honrado de estar aqui de novo com vocês. E estreando aqui no mundo dos podcasts do Saints Brasil, no IDET Podcast, o Vitor. E aí, Vitor, se apresente pra galera, fala de onde você é, há quanto tempo torce pro Saints, fique à vontade, por favor. Olá, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. Primeiro, uma honra aí estar participando do 100º episódio, né? É um prazer estar aí junto com o Felipe, com o Luiz, com você e com o pessoal aí do Saints. Meu nome é Vitor Fialho, conheci o Saints ali para 2007, mais ou menos, né? Depois do Furacão Katrina e tal, comecei a apaixonar pelo time por toda a situação da cidade, né? E desde então venho sofrendo mais do que estou feliz. Sou daqui de Brasília, jogo futebol americano, talvez não mais, mas não sei ainda. Já tenho desde 2012, então estou aí para poder compartilhar as ideias com vocês. Essa é a galera que vai fazer o IDET Podcast de número 100 para vocês. Então vamos lá. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Lembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram, procure como Saints Brasil no Facebook, a primeira página que aparecer na sua busca, e também e o nosso blog, obviamente, mundorudete.wordpress.com, estamos lá. Vamos lá, galera, por onde a gente começa? Saints recebeu o Cincinnati Bengals no Superdome e perdeu de 30-26, uma virada no final do quarto, acho que é o que deixa a gente ainda mais frustrado, mas é o que temos. Vamos lá, galera, vamos começar a falar então do ataque. Vamos falar das coisas boas primeiro. Vitor, o que você viu de bom desse ataque? Então, poxa, se você imaginar no começo aí da temporada, quando saiu a tabela aí, um time da final do Super Bowl, né? O final do Super Bowl, desculpa, do Super Bowl aí, né? O Cincinnati Bengals
E se olhasse assim na tabela, provavelmente a gente, ainda mais com toda a mudança que teve no time, provavelmente a gente aceitaria uma derrota, né? Não ficaria feliz, mas era totalmente plausível, né? Eu acho que em relação ao ataque, talvez esteja um pouco exagerando, mas depois do Drew Brees é porque a régua é muito baixa. A gente talvez tenha um QB um pouco mais decente desde a saída do Drew Brees no time. Então acho que esse é o grande ponto positivo, que até desafogou um pouco o jogo corrido. O jogo corrido conseguiu desenvolver bem, porque com os outros QBs a gente forçava muito o jogo corrido e ficava bem limitado o ataque. Luiz? Bom, Jess, acho que concordo em partes aí com o que o Vitor trouxe. Acho que, de fato, o nosso jogo terrestre fluiu. Não à toa tivemos mais de 200 jardas terrestres na partida. Mas eu acho que outra coisa positiva que vale a pena a gente falar aqui, nome e sobrenome, Rashid Shaheed, o nosso wide receiver rookie de Practice Squad, Undrafted Free Agents. Para quem acompanha aí o Ross Jackson, um insider lá dos Estados Unidos, desde a pré-temporada ele vinha falando bastante desse menino, e acho que assim, a gente conseguiu ver quão explosivo ele é. Então acho que se a gente tem algo positivo para tirar desse ataque, além da melhora do jogo terrestre, é que talvez tenhamos achado aí um novo Deontay Hardy. Felipe? Mais ou menos por aí mesmo, né? O ataque terrestre voltando a aparecer, né? E com destaque para o Kamara, né? Que mais uma vez passando a 100 jardas totais, com 99 corridas, se não me engano, recebendo um pouquinho também. Muito bom. Esse menino aí que até então ninguém conhecia, apareceu agora, veio undrafted. Grata surpresa. Que jogada linda, inclusive. Poderia ter feito um touchdown logo no começo também, se a sincronia com o Dalton tivesse um pouco mais ajustada ali. Ele conseguiu uma separação fantástica do nosso saudoso Eli Apple, né? E o Dalton simplesmente errou, né? Ou não sei se a rota foi errada também, né? Ali só eles que vão saber explicar, mas não tem muito o que falar mais do nosso ataque, porque o aéreo, pelo amor de Deus, a gente vai falar depois. A galera falando do jogo corrido foi o que mais encaixou, né? Minha cachorra está latindo. Só um minuto, deixa eu ver se ela para de latir. Tá querendo participar também, pô, do 100º episódio, né? Pior que ecoa, ela late lá na garagem, ecoa a casa inteira até chegar no meu quarto. É impressionante isso. Então, a galera falando do ataque corrido foi o que finalmente funcionou, né? A gente viu ali, principalmente no primeiro tempo, ali uma parte do segundo, que os bloqueios estavam muito bons, né? A linha ofensiva conseguiu bloquear muito bem e abriram espaço para as corridas. Mark Ingram foi uma peça principal ali nas terceiras descidas do Saints. Alvin Kamara, igual a galera falou. Taysom Hill também. Eu acho que Taysom Hill poderia ter aparecido mais nesse jogo, mas não sei o que aconteceu. Algumas estatísticas aí das corridas. O Alvin Kamara correu 19 vezes para 99 jardas. Então, jogo passado ele já tinha corrido mais de 100 jardas. Esse jogo quase 100 jardas corridas. Lembrando que ele está vindo de uma lesão ali, então eu fico muito feliz em ver Alvin Kamara voltando à sua melhor forma. E a gente não teve nenhum turnover, né? O Saints finalmente não teve nenhum turnover, não teve fumble, não teve interceptação, o que foi muito bom. Mas dessa vez não valeu, não vencemos o jogo. E aí eu preciso falar que Andy Dalton fez o que ele conseguia fazer dentro ali daquela caixinha que a gente sabe que ele tem. Foi muito bem, foi seguro. Pena que no quarto, no último drive, quando a gente precisava dele, a gente viu que faltou um pouco mais de braço, um pouco mais de explosão, né? E também fez falta o Saints estar desfalcado aí com todos os wide receivers principais do time, né? E que vocês acham que se a situação fosse diferente, se a gente tivesse pelo menos ali, tipo, Chris Olave, vocês acham que esse ataque poderia ter fluído de uma maneira diferente, principalmente ali naquele último drive? Quem quiser pode começar a falar.
galera, ó, parênteses, não precisa esperar eu chamar pra falar, não. Viu que o coleguinha terminou de falar? Pode começar a falar, beleza? Não, com certeza. O Olave é provavelmente, não sei se clubismo à parte, mas é o calor defensivo do ofensivo do ano até agora, né? Então a presença dele ia fazer uma grande diferença. Mas apesar que eu tenho minhas dúvidas quanto às tomadas de decisão do Dalton, viu? Eu já esperava que ele fosse aquele quarterback mediano ali, de não ter muito braço, mas pelo menos as tomadas de decisões eu achava que ele ia bem. Hoje, várias vezes vimos alguns jogadores livres lá e ele simplesmente jogando a bola fora. Não foi uma noite muito feliz, uma tarde muito feliz para ele, não. Eu acho que o Olave ele faria uma grande diferença ali, principalmente na red zone, seja Olave, seja Michael Thomas. Eu acho que a gente conseguiria ter um sucesso ali na parte final do campo, que foi onde faltou. E só um outro ponto que eu queria trazer aqui, porque eu acho que depois a gente vai voltar nisso mais para frente, mas o nosso ataque ele teve médias de jarda terrestre de 6,7 jardas por tentativa. Aí você deve estar se perguntando, mas a gente teve aquela jet sweep linda que a gente já comentou, de 44 jardas do Rashid Shaheed, deve estar dando uma influenciada nos números. Tudo bem, se a gente pegar só Kamara e Mark Ingram, eles tiveram mais de 5 jardas por tentativas terrestres. Então, só reforçando aí a força do nosso ataque terrestre, um ponto que eu tinha esquecido de mencionar. Sobre a tomada de decisão também vai um pouco para o coordenador ofensivo, né? Naquela 3ª para 4ª jardas lá. Você tem um time que está correndo em média 5, 6 jardas e você está ganhando o jogo, dando um jogo corrido bem promissor, assim, né? Eu não entendi muita chamada de passe, para ser bem sincero. Acho que eu sei que tinha acabado de correr com o Ingram, mas e acho que com o Ingram deu uns 4 jardas, se não me engano, na segunda descida. Então, também é um pouco aí de culpa do coordenador ofensivo também pelas chamadas. Eu entendo que o Andy Dalton não é elite, longe disso tudo, mas eu acho que ele entrega bem mais que o Winston. No centro, se o cara fizer o feijão com arroz ali e a gente conseguir colocar o jogo corrido como era da época ali do Sean Payton, o time sempre vai dar trabalho, vai sempre ter chance de vencer as partidas. Então, acho que, pelo que o pouco que se tem no mercado aí, eu acho que a gente vale a pena investir no Dalton até o final da temporada. Quanto a isso, alguém num outro grupo lá que eu tô falou uma frase que eu achei bem interessante. O Dalton, ele tem um piso bem maior do que o Winston. Ele já começa ali o básico dele é bem melhor do que o básico do Winston. Mas o teto do Winston acho que é um pouco maior. Tanto por braço. Se souberem trabalhar com o Winston, eu acho que eu ainda prefiro o Winston. O duro é saber trabalhar, né? Eu já penso um pouco diferente. Por mais que o Dalton seja esse game manager, que ele talvez tenha ali algumas tomadas de decisões melhor, eu não sei ainda se ele já fez o suficiente para mostrar que ele merece ser o titular, dado um Winston saudável. Acho que vale sempre a gente mencionar que nos últimos jogos aí o Winston, que a gente viu, né, o Winston jogou machucado, isso nitidamente estava impactando as jogadas dele, mas eu acho que aquele gostinho que a gente teve do último quarto contra a Atlanta, eu acho que ainda me faz preferir o Winston se ele estiver bem quando voltar. Você tocou num ponto bacana também, que é um ponto positivo do ataque, que foi o controle de relógio. O ataque ele controlou muito bem o relógio hoje, tanto por conta do jogo corrido também, né? Mas aquela última campanha do primeiro tempo foi fantástica, né? Se tivesse acabado em touchdown, mas ainda assim foi muito boa. Por conta do relógio, não deixamos um segundo para eles tentarem nada. Acontece que não foi suficiente, né? Então, sobre o controle de relógio, lembrou muito da época do Sean Payton, né? Que gostava ali, quando o Biss gostava bem de correr com a bola, de dar espaço, né? Com a corrida junto com o jogo aéreo, que você tirava a pressão ali no front seven.
Mas controlar o relógio para esse tipo de time que a gente corre bem e vamos dizer assim, não tem das defesas mais confiáveis, eu acho que é o caminho para a gente tornar jogos mais disputados por Saints. E o que eu vou falar, cara? Ai, não, o problema do ataque, né? Agora falando os pontos negativos, já entrando nos pontos negativos do ataque, foi que não conseguiu fazer, como eu vou falar, fazer as campanhas, boas campanhas que o ataque teve, que estava fluindo e tudo mais, se converterem em touchdowns. Isso que fez falta lá no final do jogo, isso que fez muita falta no final do jogo. Por exemplo, eu li algumas coisas, eu tava lendo algumas reviews, né, alguns pós-jogos, desculpa, da galera lá de Nova Orleans, os jornalistas e tal, e a review que o Luke Johnson lá do NOLA.com fez, me chamou a atenção uma coisa que ele falou ali na review, que foi que começando o segundo quarto, o New Orleans teve 4 posses consecutivas que até as 20 jardas ali de Cincinnati, do Bengals. Mas nenhuma desses drives terminaram com o Saints chegando na end zone. O Will Lutz teve que ir lá e converter os field goals todas nessas jogadas. E uma estatística que foi passada, não sei se eu vi errado, que foi passada ali durante o jogo, na transmissão, é que o Bengals é o único time da NFL nessa temporada 2022 que não deixou nenhum adversário fazer touchdowns no segundo tempo do jogo. E o Saints foi aí mais uma vítima. O que a gente pode... além disso, o que mais vocês viram de ponto negativo do ataque? Eu acho que esse foi o grande ponto, né? Infelizmente a gente não conseguiu ali girar a faca, a gente até enfiou, mas não conseguiu matar o jogo. Acho sim que o time sentiu muita falta, igual a gente estava comentando mais cedo, de um wide receiver dominante ali nas últimas 20 jardas do campo. A gente cansou de ver Michael Thomas fazendo recepção contestada, o Olave com um route running excelente, abrindo espaço ali, criando separação com um espaço de campo mais curto. Então, acho que o ponto principal foi esse. E se eu pudesse citar, acho que uma outra coisa que me incomodou, de novo aí, chovendo molhado, mas a questão do play calling, acho que o Vitor ele já trouxe um pouco desse ponto aqui na discussão, mas aquela terceira para 4, no final ali, um pouco antes do 2-minute warning, com o time correndo, seus 2 running backs correndo para mais de 5 jardas, eu não consegui entender a chamada do Carmichael de novo. E o pior, né? Ganhando, precisando gastar, os caras só tinham 2 tempos, entendeu? Por mais chegando no time de warnings. Mas se não conseguisse, você gastava, ou né? O relógio, sei lá. É umas decisões, às vezes, que não dá pra entender, né? Apesar do Carmichael ter melhorado um pouco do que foi das primeiras 2 semanas, que tava terrível, ele continua com aquelas chamadas que ninguém entende, né? Parece que o cara fala que vai se consagrar numa corrida de segunda para 10, né? Ah, não, ninguém vai conseguir, ninguém vai esperar por isso. E obviamente que nunca dá certo isso aí. E ele continua insistindo 3, 4 vezes por jogo, tem sempre uma chamada dessa aí que o pessoal fala, meu Deus do céu. E outra coisa que eu senti um pouco de falta também, acho que até li em algumas reviews, o que aconteceu com o Taysom Hill. Depois de um jogo explosivo, fantástico que ele teve na semana passada, foram 5 carregadas apenas para 40 jardas, então os números até são ok, média de quase 8 jardas por tentativa de corrida. Eu achei que faltou a gente envolver um pouco mais ele no nosso play calling nesse jogo também. Pois é, né? Ele entrou em alguns snaps, mas a maioria deles ele lançou a bola. Hoje que estava dando para correr bem, poderia explorar isso, ele resolveu lançar a bola. Acertou 2 passes lá, mas não é a dele, né? A gente não pode esperar isso dele. A defesa, parece que quando o ataque funciona, a defesa está impedida de funcionar.
quando a defesa funciona, o ataque está impedido de funcionar. Isso é muito New Orleans Saints e não vem dessa temporada, vem de várias outras temporadas e já aconteceu a mesma coisa. Mas o que eu vou falar? Primeiro, a defesa, a gente estava sem Marshon Lattimore. Marshon Lattimore fez muita falta, Marshon Lattimore está machucado e a gente sabe que ele é o nosso principal cornerback, então a gente teve Bradley Roby e Paulson Adebo ali, um de cada lado do campo, e o Bengals soube muito bem explorar essa fraqueza do Saints, digamos assim. Eu digo que eles seguraram bem, assim, os dois, principalmente os dois, seguraram bem os passes, mas na hora que o Saints mais precisou, que era ali no quarto, parece que eles e a defesa como um todo desistiram da vida. Mas vamos falar das coisas boas primeiro. Luiz, diz aí o que você viu de bom nessa defesa do Saints hoje. Bom, acho que difícil ver alguma coisa boa aí na defesa hoje. Como você falou, é a nossa maldição, só podemos jogar bem com um lado da bola, os dois no mesmo jogo não pode, é proibido. Mas eu acho que da defesa, de uma forma geral, outro jogo que tivemos 3 sacks, e eu acho que a volta do meio ela já deu uma estabilidade, ela dá uma segurança um pouco maior. Eu fico me perguntando e fico imaginando o que seria desse jogo caso a gente tivesse com os safeties que a gente jogou na última partida contra o Seahawks, né? Eu acho que se a gente tivesse ali JT Gray tendo que jogar do lado defensivo da bola de novo, acho que seria mais complicado ainda. Então acho que se eu pudesse destacar pontos positivos, eu falaria de novo um jogo com 3 sacks da nossa DL, volta do meio, e acho que foi isso, pessoal. Da minha visão, assim, difícil extrair suco dessa defesa aí e tentar tirar algo positivo desse jogo que de fato não foi tão bom assim. Se você imaginar... Foi mal. Se você imaginar aí que a gente poderia ser 5 sacks, que são aqueles 2 sacks que o Burrow conseguiu sair, não sei como, né, aquele no final do segundo quarto que ele fez o TD corrido, e no quarto que a gente esqueci o nome, derrubou até o Davis, e cara, então seria 5 sacks. Eu acho que a gente cedeu menos de 20 pontos até o quarto, um time que é com um ataque muito, muito promissor. Eu sei que tá ruim, mas não tá tão ruim assim também. Sacou? O Demario Davis conseguiu fazer 9 tackles, assim, ele é sempre muito participativo, né? Apesar do erro ali no primeiro tempo, mas não acho tão ruim, porque o time do Cincinnati é um time muito bom também, né? Que na parte ofensiva, então eu acho que não foi de todo ruim, não. O que eu queria destacar era os linebackers mesmo, né? Os 3, inclusive. Até o Kaden Ellis fez um jogo ok, mas não precisa nem falar do Davis e do Warner, né? Do Werner. Eles estão fazendo uma temporada fantástica, né? O que a secundária está decepcionando e a linha de frente não pressiona o suficiente. O nosso meio lá, que há uns tempos atrás era nosso maior problema, tem feito bem o papel dele, sim. Eu acredito que se a gente tivesse o Lattimore hoje, a gente teria mais sucesso ali em cima do Chase, né? Se você pensar que o Chase, se eu não me engano, ele acho que foi quase 140 jardas, não é isso? Que ele fez hoje? 132 jardas. Mas 60 foi um lance só, né? Então, mas... Mas é o lance que a gente mais precisava que ele não tivesse, né, feito essas 60 jardas. Não, e ele sai do Rob, e depois eu esqueci o nome do safety, ainda perde o tackle em cima dele, sacou? Era um open field que ele deixou a sideline aberta pro cara, mas deixou tão aberto que o bicho na velocidade não conseguiu pegar. Então, tipo assim, você tá ganhando o jogo. A primeira coisa que você pede pra uma defesa é não tomar big play, velho. O tempo tá acabando. O outro time tem 2 tempos, entendeu? Não tem coisas que às vezes falta inteligência de jogo, entendeu? Pra defesa. Principalmente na secundária. A cobertura também, né? Onde que tava nos safeties ali?
eu até acho que ali no final, pra gente, dado que a big play já tinha acontecido, eu até acho que foi bom, entre muitas aspas, a gente acabar tomando o touchdown, porque a bola voltou pra gente com quase 2 minutos, 3 tempos para pedir e um touchdown virava a partida. Então, até vendo o jogo, eu até achei que o Chase poderia ter dado uma vitória pra gente, né? Talvez se ele cai ali em campo, Cincinnati poderia ajoelhar 3 vezes na bola ou tentar corridas, enfim, tirar a nossa chance de voltar para a partida. Mas sem dúvida o Lattimore fez muita falta, é o nosso CB1, e seu Bradley Roby, eu sei que a gente ainda não entrou nos pontos negativos, mas seu Bradley Roby precisa voltar para a escolinha de dar tackle. Acho que foram uns 3, 4 miss tackles que prejudicaram bastante a gente. Alguém tem mais alguma coisa boa para falar do ataque? Da defesa, desculpa. Acho que não. Silêncio de tudo. Agora vamos entrar pro lado negativo. Depois até o grilo agora. Deu pra ouvir o feno rolando na rua, assim, sabe? Na estrada. Agora vamos falar pro lado negativo da defesa. Algumas estatísticas ali do Cincinnati Bengals. Joe Burrow teve 28 passes acertados de 37 tentados, 300 jardas, 3 touchdowns e sofreu 3 sacks, um pass rating de 126. Sem contar que ele fez um touchdown corrido, né? Teve aquele ridículo lá. Joe Mixon teve 8 carregadas para 45 jardas e vai um elogio para a defesa do Saints aí. Conseguiu segurar o jogo corrido do Cincinnati Bengals. Parabéns. Mas, falando do ataque aéreo lá do Cincinnati, Ja'Marr Chase, que estávamos falando, igual a galera falou, 7 recepções para 132 jardas, 2 touchdowns, sendo o mais longo, a recepção mais longa, 60 jardas, que foi exatamente o touchdown final ali. Tyler Boyd teve 6 recepções para 66 jardas, então, né? E T. Higgins teve 6 recepções para 47 jardas. Total aí de 300 jardas aéreas do Cincinnati Bengals. Se por um lado o nosso ataque conseguiu segurar o jogo corrido do Bengals, a nossa defesa... a nossa defesa... Deixa eu começar a frase de novo. Se por um lado a nossa defesa conseguiu segurar o jogo corrido do Bengals, por outro lado a defesa não conseguiu segurar o jogo aéreo do Bengals e não conseguiu segurar Joe Burrow. Eu já começo falando aqui uma crítica minha. A gente sabe que o Bengals tem uma das piores linhas ofensivas da NFL, apesar dos pesares. E o Saints não conseguiu novamente pressionar o quarterback. Pressionou 3 vezes, uma vez lá no primeiro quarto, 2 vezes lá no quarto quarto, o que não foi suficiente. Então fica aí meu desabafo. Essa defesa tá faltando pass rush, tá faltando pressionar o quarterback. E o Joe Burrow deu um baile no Saints ali com as pernas em 2, 3 jogadas, que pelo amor de Deus, que vergonha dessa defesa nesse momento. Mas começa aí, Felipe. Seus lados negativos da defesa para nós, por favor. O que mais me preocupa, na verdade, é que não vem de hoje, né? Não foi hoje que o pass rush não tá dando conta. A temporada inteira tá dando assim. E hoje era a chave, né? Falaram aí dos 3 sacks que o Burrow sofreu, mas eu achei muito pouco. A linha ofensiva deles é muito fraca, era para ter pelo menos 5, 6. E é a chave, né? O cara é muito bom, você tem que pressionar ele. Se você não chegar nele, ele vai arrumar um espaço. Inclusive correndo, né? Como a gente viu na prática, que não foi muito gostoso. Os pontos negativos aí, que nem o Luiz falou, os miss tackles, assim, não só da nossa secundária, como nas 2 chances que tiveram de fazer outro sack no Burrow, que foi naquela corrida que ele fez o TD, e na outra que ele ficou sambando lá até achar o Boyd no meio e conseguir dar chance pro field goal deles, aproximar da gente, né? Assim,
Cara, é difícil porque parece que a gente vê os outros times da NFL, meu irmão, os caras chegam pra matar todo mundo, velho. E a gente parece que vai passando pra alisar o cara, entendeu? Assim, eu sinto, às vezes, um pouco falta de agressividade. Eu não sei se é técnica de técnico, não é possível. Os caras treinam técnico desde a época do high school, não é possível que seja isso, entendeu? Às vezes eu não sei se falta mesmo intensidade. Exato, né? E aí O pass rush é isso. Vai lá, Luiz. E aí eu acho que a gente até mostra mais a falta que a gente sentiu, não só do Letmore, como também de algum slot titular, seja ele o PJ que vinha jogando, seja o Alonte Taylor, ou mesmo o Roby jogando no slot, né? Com o Lattimore podendo jogar no outside, porque com a Deebo vindo de um jogo ruim, Roby no outside ficava complicado para a gente mandar blitz. Então até achei que talvez possa ter faltado um pouco de agressividade. Não sei. Acho que a gente estava até comentando aqui antes do podcast sobre, poxa, será que a gente devia ter mandado mais blitz ou não? E eu acho que aí é muito na questão de confiar em deixar um Roby mano a mano com um Chase, por exemplo. E ali a gente viu no início do jogo que na primeira bola mano a mano que teve com o single high, com um safety só no fundo do campo, Joe Burrow não teve dúvida, jogou no Chase, é que ele acabou não completando a recepção. Então acho que a gente sentiu bastante falta tanto do Letmore quanto de um outro corner ali, porque Chris Harris Jr. em 2022 é meio complicado, né, gente? Convenhamos. Quanto à falta da blitz, eu até concordo, tá? Porque o Burrow, ele tá soltando a bola muito rápido, e blitz, nesses casos, é pedir para tomar big play. Mas o que tem que acontecer é dos 4 homens da frente ali chegar, né? Eles precisam, o Ken Jordan, todo mundo tem que pressionar mais, né? O Foreman, o Rush mesmo. Inclusive, a maioria dos sacks que o Burrow tomou na temporada foi pressão de 4, né? Não foi nem de blitz. E assim, o Burrow, com todo o tempo do mundo para fazer as jogadas, tomando um chá ali, tomando um mate ali, um chimarrão, cara, aquilo ia me dando um negócio assim, que pelo amor de Deus. E no 4-4 ali, preciso falar, Blake Gillikin ali no 4-4, com aquele punch final dele, que, nossa, nada funcionou no final do 4-4. E o Saints deixou um tempo ainda, não soube gastar o relógio ali no finalzinho, deixou um tempo ainda pro Burrow e a conexão Burrow e Ja'Marr Chase funcionar, e a gente sabe que isso aí é mortal. E eu acho que a gente já falou, se a gente tivesse um quarterback melhor e um recebedor melhor, a história seria outra, mas não é. Então estamos aqui hoje gravando esse podcast neste clima de, meu Deus, mais uma derrota. Se tu pensar que você falou dos 3 lados da bola e a gente tirando o Will Lutz ali. Bicho, eu tava até revendo a jogada agora antes de começar o podcast, tava olhando, né? Não teve pressão nenhuma no punch. Eu acho que o drop da bola dele ficou muito alto, por isso que o punch dele ficou bem curto. Assim, eu acho que sentiu pressão mesmo ali, que era um momento que precisava dar mais campo para defesa, trabalhar. Assim, foi um erro de técnica mesmo, assim, um erro de tomada de decisão ali do Panther mesmo, que, cara, não pode ter um punch um jogador profissional dar um punch desse de 20 jardas, sem pressão nenhuma. Uma coisa é os caras tá voando nele na perna, desviar em alguém, outra coisa assim, o Will Lutz foi muito bem, mas que nem o Paulo Antunes diz, né, quem faz field goal toma touchdown, e basicamente foi disso que a gente nas red zones ali na hora de decisão a gente pecou muito. Já que a gente aproveitou para entrar no Special Teams, acho que vale aí talvez só o pontinho positivo, que pela primeira vez os turnovers de Special Teams, tirando aquela atrapalhada gigantesca do jogo contra Seattle, eles caíram do nosso lado, então conseguimos forçar um fumble ali num retorno não lembro se foi de punch, acho que foi num retorno de punch de Cincinnati logo no início do jogo, então acho que fica esse asterisco aí de que talvez, quem sabe, né,
estamos vendo a luz no final do túnel das coisas começarem a engrenar. Pena que coisas começando a engrenar não contam vitórias na tabela. Tendo aqui, eu estava dando uma olhada, o retorno de punch deles, apesar de ter sofrido um fumble, mas eles tiveram uma média de 16,5 jardas retornadas. Isso é muito alto para uma média, né? A gente, por exemplo, teve uma média de 6. Então, querendo ou não, são mais de 10 jardas de diferença cada retorno de punch. Então, cada posse de bola é menos campo que o Joe Burrow precisa andar para poder chegar. Então, inclusive, o primeiro punch nosso foi bem longe, só que eu acho que não teve tanto de hang time que necessitaria para poder, né, os personal chegar, né, os gunners chegar no retornador. E o Gillikin é visível o que ele foi no ano passado e o que ele está sendo esse ano, né? No máximo ali está conseguindo uns punch ok. Ou enquanto no ano passado o cara botava toda a bola dentro da linha de 10 jardas, né? Não sei se tá com alguma coisa, ou sentindo alguma coisa, mas tá visível a diferença do que ele foi e o que ele tá sendo agora. A perna dele é boa, velho. A perna é boa, acho que talvez talvez pressão, que eu acho que com o tempo que ele acostumando, mas a perna dele é bem boa. Ou a proteção dele também, né? Você não tá confiando muito na proteção. Então, o que eu percebi, tá? Assim, pouco vendo, foi que na de 20 jardas eu achei que o drop ficou alto da bola, e aí quando você tem um contato do chute mais alto, você vai chutar ela mais para cima, mas menos longe, entendeu? Então, na minha visão foi esse. Mas pra você ver, aquele punch que teve o retorno do fumble foi 61 jardas de punch, foi sensacional. A média do Huber, que é o do Cincinnati Bengals, foi de 50. Então é 11 jardas de diferença. Assim, não é mal punch, não. É bom. Concordo que esse ano ele tá um pouco menos, mas ele tem uma perna muito boa. E outra estatística aqui que eu preciso comentar é as faltas. O Saints só cometeu 4 faltas para perda de 32 jardas e o Bengals 3 faltas para perda de 30 jardas. Teve uma falta ali do Demario Davis que resultou depois na campanha do touchdown do Bengals, que a galera tava falando, no Twitter e ali nos nossos grupos falando que não viram falta, que foi uma falta que só a juizada viu. O que vocês acham? Olha, gente, no mínimo... Pode falar. Não, desculpa. No mínimo foi questionável, tá? Isso aí, no ano passado, não seria absolutamente nada. Mas o que eu comentei lá no grupo foi que esse ano os juízes vão marcar. Tanto é que a favor da gente marcaram também. Apesar que foi um pouco mais escandaloso, né? No Dalton. Mas esses delay hit aí, eles estão marcando, eles estão querendo proteger, depois do Tua, eles querem proteger o quarterback a qualquer custo, né? Então o Demario ele poderia ter segurado ali. Eu acho que eu senti isso, que ele, em vez de empurrar, poderia tentar abraçar ele segurando, não sei. Meu comentário ia ser bem nessa linha do que o Felipe falou. Eu acho que a gente pode questionar se a regra em si, a gente pode questionar se isso é falta. Mas acho que aí, principalmente na semana passada, a gente já viu coisa muito pior ser marcada. Então, por exemplo, aquele sack, tanto do Grady Jarrett quanto o sack do Chris Jones, para mim, foram muito mais normais, se é que a gente pode dizer, do que essa do Demario. Eu acho que dava para ter evitado, e foi isso que o Felipe falou. Acho que, por nossa sorte, se a gente puder chamar assim, entre muitas aspas, o Trey Hendrickson devolveu o favor, acho que alguns drives depois, então acabou ficando elas por elas, entre muitas aspas aqui. Mais alguém tem alguma coisa a dizer a respeito do jogo? Pouca falta e nós perdemos. Não que eu tô incentivando muita falta, mas, porra, a gente precisa ser um pouquinho mais agressivo, pelo amor de Deus.
Então vamos lá, 2 perguntinhas aqui. O Saints pra vocês é um time mal treinado? Ah, com certeza, né? Também estava conversando com o pessoal. Mesmo na parte do ataque, vamos só pegar aí o Carmichael. Se fosse um quarterback de elite ali, um Drew Brees, ele ia levando. Mas um quarterback mediano precisa de um playbook especial, que foi o que o Sean Payton fez ano passado. Tanto com o Winston no começo lá, que é aquele começo maravilhoso, quanto com o Tyson Hill depois. Ele sabe como tratar o quarterback ruim, quarterback mediano. Então você tem que saber como conduzir. Não adianta botar o cara lá para tomar decisão que não vai dar certo. E aí, sem contar algumas chamadas totalmente questionáveis, e que já foi mais do que falado aqui, né? Eu concordo que se perguntar será que o elenco do Saints é tão pior que o elenco do Giants, que tá 5-1, tendo batido Packers e Ravens? Eu vou fazer outro questionamento, né? Eu acho que com a saída do Sean Payton, eu acho que a gente piorou principalmente nos dois lados da bola, vamos dizer assim, né? No ataque a gente já saberia que ele era um mentor ofensivo, mas a defesa foi um pouco surpresa, assim, ter tido uma piora, sabe? Acho. E aí, nos três lados, né? Vamos o colocar Special aqui. Teams também sempre foi nossa força. Sim. Eu falo que talvez tenha tido, né, aqueles problemas que a gente teve no começo, mas acho que talvez ali seja mais questão de disciplina, né? De guardar, de fazer a execução direito, sei lá. Mas concordo contigo, os três lados da bola. Então, quando você vê que o time está inferior aos três lados da bola, então você tende a achar que o time é pior, mais mal treinado do que era no ano passado, né? Assim, é foda, porque muda muito, né? A questão do head coach. Mas o maior peso, com certeza, vai no Carmichael, né? Eu ainda não boto muita culpa no Allen. Mas tá começando a ser questionado também, né? Ah, sim, não, com certeza. Cara, apesar que nessas duas últimas semanas, o nosso ataque produziu bem. Por mais de a gente questionar algumas chamadas, nosso ataque produziu bem. Ó, se você pegar hoje, apesar que o Arizona Cardinals não tá tão lá, mas acho que cederam só 9 pontos, né? Então, assim, tem uma defesa bem física, bem do Seattle Seahawks. E hoje a gente não tem uma das melhores defesas, mas é uma defesa também, né, que tem o front seven é bom, o pessoal a DL é muito boa, né, pressionar bem. Então acho assim, mas com certeza talvez seja o nosso maior downgrade seja do ataque mesmo. Acho que o único ponto aqui que, de novo, posso estar sendo o otimista aqui do pessoal, mas eu acho que talvez a fagulha de esperança que vem aí é que o time vem melhorando no ataque nas últimas semanas, e a defesa a gente não contou, o May voltando agora, vamos ver se o Lattimore volta para o jogo contra o Cardinals, então assim, vamos ver se a defesa consegue voltar a ter as apresentações que ela estava tendo no início da temporada, aproveitar essa melhora que a gente vem vendo do ataque, mesmo que lenta, mas acho que já é uma melhora aí nos últimos jogos. Aí concordo muito com o Luiz, que se você pega aquele friozinho, né, aquela esperançazinha que você tem, eu acho que é justamente por essa melhora do ataque. Então, assim, acreditar que a gente pode competir melhor nos jogos, acho que essa melhora aí no ataque. O duro é melhorar no ataque, jogar razoavelmente bem para ficar no meio da tabela, não classificar, pegar draft meio de tabela. A gente parece que vive nesse eterno loop muito doido. Nem isso a gente vai ter esse ano, né?
Mas, assim, quero pesar também nosso amargor por estar gravando no dia do jogo, né? Vindo de uma derrota, mas realmente teve muita evolução, sim, dos primeiros jogos. Aquele jogo contra a Atlanta, que né, acabamos ganhando, mas foi terrível. Ganhamos porque o Atlanta falconizou, literalmente, ali. Enquanto o Tampa também, que a defesa estava indo bem, mas depois cedemos todas as jardas no último quarto. Mas tá melhorando, tô vendo a evolução, e quando voltar os lesionados, né? Nosso DM vive lotado, se é que um dia eles vão voltar, mas a esperança é que tem um time muito competitivo. E pô, o Carolina apenas ter ganhado só de um time só da gente fala muito sobre esse time também, né? Que é capaz de ganhar uns jogos que a gente não espera e perder uns que meu Deus do céu, velho. Bicho sem. Minha mente até apagou absurdo. esse jogo. Ai, Saints. E Bradley Roby, galera? Bradley Roby pode se aposentar? O que a gente faz com ele, cara? O que a gente faz? Volta ele pra Jéssica, escolinha. qual time que você mais odeia? Você Da não Liga? gosta de acontecer. Ixi, no momento, acho que tem uma lista, hein? Mas no momento é o Buccaneers. Então manda ele pra lá, por favor. Ô, alegria, hein? Seria bom se ele fosse pra lá. Se não der pra mandar pra lá, manda ele pra escolinha de novo, pra ele aprender a dar teco, porque hoje, olha, de novo a gente vai voltar a falar aqui, mas foi feio. Talvez o único desconto aí que eu dou, entre muitas aspas, pra ele, é que ultimamente ele tem jogado muito no slot, né? E aí ele foi pro outside como o nosso CB1, vi ele bastante no chase aí, coisa que não aconteceria se o Lattimore estivesse em campo, mas foi triste hoje. E só para não dizer que não falamos das flores, queria mencionar aqui que semana passada eu fui extremamente crítico ao Adibo, mas acho que nesse jogo ele melhorou, podemos dizer assim que ele jogou melhor, pelo menos ele não foi tão exposto e tostado igual ele foi contra o Tyler Lockett. Inclusive teve até um pass deflection numa rota do Chase que eu achei que ele mandou bem. Quanto ao Roby, eu vou botar um pouco de pano quente aí. Eu não aposentaria ele ainda, por conta da situação mesmo, né? Não foi muito a dele, ele não é um cornerback 1, não foi contratado para isso. E assim, ele não estava tão mal assim nos outros jogos, por ver. Também não é o mesmo cara de 10 anos atrás, né? Convenhamos, mas para ser o slot ali, até um cornerback 2, ainda dá para ter gasto. Eu até falei que ele estava inspirado pela presença do Eli Apple ali, fez a gente sentir falta do Ken Crowley, mas foi mais na brincadeira do que no sério mesmo. Só que não dá para contar com o cara ser o slot. O slot não, desculpa, o outside. Ele tem que ser no máximo ali o da cobertura, né? Mano a mano com ele, a gente já viu que não dá. E só uma pergunta pro Vitor aqui, rapidinho. O que você tá achando do Tyler Mathieu, Vitor? Calma aí, deu uma cortada, o que é? Não, só uma pergunta pro Vitor aqui, rapidinho. O que você tá achando do Tyler Mathieu? Porra, velho. Então, esperava bem mais, velho. Esperava bem mais, então. Porra, acho que tem algumas vezes que. Será? Eu não sei se a idade pesou, velho. Eu esperava bem mais mesmo. Não sei por causa de tanta lesão aí. Mas, cara, achei que ele dominaria mais a defesa ali na secundária. Apesar de eu ver ele falando bastante, sacou? Mas é um pouco decepcionante até agora, pra ser bem sincero. Ele teve uma interceptação na temporada, né? Mas ele tá sumido mesmo. Você não vê ele fazendo big play, você não vê ele desviando bola. Ele tá lá, tá fazendo arroz com feijão, quando muito, né? Porque ele não veio pra isso, né? Ele veio pra ser o cara da secundária.
Tem uma tomada de decisão às vezes para fazer blitz que, cara, ou ele chega atrasado, ou ele erra o gap. Eu não sei se ele erra o gap ou ele dá muito azar, os caras estão bloqueando no gap que ele tem que fazer. A pressão dele na blitz já não... Acho que tanto é que diminuiu bastante, inclusive. Aí tem algumas faltas, assim, de atraso, que ele ou leitura de atraso, ou que ele não consegue chegar a tempo. Então, assim, por isso que eu falo que é um pouco decepcionante, porque ele sempre foi um cara muito impositivo, um cara, né, que sempre correspondeu muito bem ali na secundária, cobrindo bastante o campo, né, de side a side. Então, meio decepcionante. Eu só vou dar um benefício da dúvida aqui, gente. Talvez pela minha expectativa não ter estado tão alto assim. Infelizmente já é um jogador aí um pouco mais para o final de carreira, mas eu acho que talvez o que a gente escuta muito é que a defesa do Saints ela tem um grau de complexidade a nível de disguise, né? Então de disfarçar zonas, e o safety hora tá no box, hora ele desce, ele tá no box e depois ele desce conforme o snap, que talvez aí ele não tenha conseguido se adaptar ainda completamente ao time, e ele também jogou a maioria dos últimos jogos com o terceiro, quarto safety do nosso depth. Então eu acho que eu vou dar ainda um benefício da dúvida de mais uns 2-3 jogos ao lado do May pra gente ver se a coisa melhora ou não. Eu concordo com o Luiz aí, porque sem ele talvez seja muito pior, né? Se a gente pensar nesse ponto aí do copo meio vazio, da régua lá embaixo, talvez sem eles, se não tivesse contratado ele, seria bem pior. Ai, Saints, as coisas que o Saints faz a gente pensar, cara. É isso, galera, a temporada ainda não acabou. O Saints vai jogar o Thursday Night Football versus o Cardinals essa semana. E as lesões se acumulando e a nossa bye week só lá pro fim da temporada. Parece que nada vai dar certo pro Saints. Mas paciência, estaremos aqui semana a semana até o fim dessa temporada, seja lá como ela acabe. Luiz, muito obrigado por retornar aqui e fique à vontade aí, por favor. Obrigado, Jess, obrigado, Vitor, Felipe, pessoal que tá nos ouvindo, e sempre à disposição. Uma honra ter participado aqui do 100º podcast. E vamos ver, como você falou, Jess, a divisão tá aberta ainda, por incrível que pareça. Estamos 2-4, mas se vencermos todos os nossos jogos, igual acho que o Felipe tinha comentado hoje mais cedo, se vencermos todos os nossos jogos, estaremos nos playoffs como campeão de divisão, porque vamos bater aí a Atlanta de novo, vamos bater Tampa. Então, assim, tá tudo aberto. A NFC tá mais fraca, tá um nível mais fraco esse ano, tirando os times ali da NFC Leste, o restante da conferência tá mais fraco. Temos sorte que a NFC Sul, dentre todas as divisões da conferência, talvez seja a mais fraca. Então, futebol americano, tudo pode acontecer e basta ganharmos a divisão Basta, como se fosse simples, mas se ganharmos a divisão com 9-8, acho que teve um ano aí que o Commanders, futebol time aí, uns 2 anos atrás, foi para playoffs com 9-8. Então, assim, 9-8 ou, enfim, não lembro quanto, mas uma pontuação bem baixa, então ainda temos chances. Acho que é isso, pessoal. Obrigado e bora para esse Thursday Night. Tomara que acabemos com essa maldição de jogos ruins quintas-feiras à noite. Felipe, obrigado aí por aceitar o convite, por participar aí. Está convidadíssimo a retornar sempre que puder. Já conversamos ali no off, já tá certo. Mas pode voltar sempre que você quiser. Fique à vontade aí, por favor. Eu quero agradecer vocês também. Obrigado, Jéssica, pelo convite. Ao Vitor, ao Luiz. E é isso, né? É o que o Luiz falou. A gente tá na briga ainda. O time não tá bom, mas tem muitos poréns. Vamos tentar, vamos ganhar esse Thursday Night aí, que vai dar certo. O Cardinals também não vem fazendo um bom trabalho, não, apesar que provavelmente o DeAndre Hopkins volte. Mas, isso aí, vamos pressionar os caras e vamos trazer 3 pontos para casa. E, Vitor, muito obrigado por aceitar o convite. A gente já se conversa ali no Twitter há muito tempo, mas primeira vez que eu convidei aqui para participar, você está convidadíssimo a retornar. Fique à vontade aí também.
Opa, Jéssica, obrigado pelo convite. Cara, foi uma honra mesmo. Peço até desculpa aí que não estou acostumado com esse negócio de podcast, de falar. Não tenho muitas informações, assim, não sou muito safo para poder falar de outras questões do Saints, assim, que eu sei que tem gente muito mais preparada que eu. Espero ter contribuído, agradecer aí o Felipe, ao Luiz, a todo mundo aí que está escutando a gente. Foi demais o convite, valeu mesmo. Sempre precisar, pode contar comigo aí. E esse, galera, foi o podcast número 100 do Idade Podcast, aí desde 2018, fazendo isso para vocês, entre a semana, sai semana, depois do draft, etc. Estamos juntos, muito obrigado a todo mundo que nos escuta a esses 100 episódios, e se você nos escuta há pouco tempo, muito obrigada também. Espalhe a palavra aí do New Orleans Saints para os seus amigos que torcem para o Saints, mande nosso podcast aí para todo mundo que você conhece que torce para o Saints. Segue a gente nas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudete no Instagram, Saints Brasil no Facebook e mundorudete.wordpress.com, o nosso blog. Abraço para todos os nossos ouvintes do Telegram, que estão com a gente aí há muito tempo também. E dia de jogo fica muito bom lá o nosso Telegram, galera conversando e sempre pontos diferentes de vista. E abraço para todo mundo que já fez parte aqui do Saints Brasil, que nos ajudou a chegar onde estamos, e a todo mundo que atualmente faz parte do Saints Brasil, porque se não fosse toda uma galera por trás desse projeto, a gente não estaria aqui chegando ao 100º do nosso podcast e nem teríamos tudo que temos lá no nosso blog e nas nossas redes sociais. Então, um super abraço para todo mundo. Muito obrigada mesmo. E é isso, galera. E lembrando, segue a firma também. Segue lá, no Twitter, @FlorDoSuperdome, @SaintsNationBR, @NolaSportsBR e @NoPelsBrasil. Todo mundo que faz o Saints Brasil também tá nessas outras arrobinhas aí. Sigam todo mundo por lá. Ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento na sua timeline, no seu reprodutor favorito de podcast. E até a próxima.